Bem-vindo ao Além da Despedida. Aqui cada história é um sopro de esperança, inspirado na luz da doutrina espírita. Que estas palavras toquem seu coração e tragam consolo, lembrando que o amor verdadeiro nunca morre, ele apenas muda de forma e continua além da vida. Respire fundo e deixe sua alma escutar. A história de hoje está prestes a começar. Você já se perguntou como é o momento após o último suspiro? Será que existe algo além do que os olhos podem ver? Hoje, você vai conhecer a emocionante jornada de uma jovem que despertou em um novo mundo. Uma história inspiradora sobre acolhimento, aprendizado e renascimento na espiritualidade. Se você já perdeu alguém que ama ou tem medo do que vem depois da vida, esta história pode trazer consolo e esperança. Então respire fundo. Coloque os fones de ouvido e permita-se sentir. Essa é a história de Helena. E talvez, no fundo, seja também a sua. Helena tinha apenas 26 anos quando partiu. Foi tudo tão rápido. A dor de cabeça, a tontura, a queda súbita no banheiro. O diagnóstico: aneurisma cerebral. Quando os médicos disseram que ela não resistiria, a família desabou. Mas ela não ouviu nada daquilo, porque já não estava mais ali. A sensação foi estranha. Primeiro veio um vazio, como se estivesse flutuando num sono sem fim. Depois uma leveza. E o som distante de vozes. Vozes suaves como sussurros de brisa em uma manhã de primavera. Ela vai despertar em breve, disse uma voz feminina terna envolta em paz. Helena abriu os olhos, mas não era o quarto do hospital. Ela estava deitada em algo que parecia uma cama, mas muito mais confortável do que qualquer uma que já conhecera. O teto era claro, iluminado por uma luz que não vinha de lâmpadas, mas parecia nascer do próprio ambiente. Tentou se sentar. Sentia-se bem, nenhuma dor, nenhum peso. Onde estou? Está em casa, minha querida, respondeu uma senhora de cabelos prateados e olhos claros, que lhe estendeu a mão com um sorriso sereno. Casa? Helena franziu a testa. Eu não conheço este lugar. Ainda não, disse a mulher com carinho, mas conhecerá. Seja bem-vinda ao lar de essências eternas. Helena ficou em silêncio. Tentava organizar as lembranças, a dor de cabeça, a queda. A última coisa de que se lembrava com clareza era do rosto desesperado da mãe. E agora estava ali, acordada em um lugar que mais parecia um sonho. Eu morri? A senhora segurou sua mão e assentiu com os olhos. Você desencarnou, minha querida. Mas isso não é o fim, é apenas um novo começo. Nos dias que se seguiram, ou o que Helena compreendia como dias, pois ali o tempo parecia diferente, ela foi acompanhada por mentores espirituais que a ajudaram a compreender sua nova realidade. Foi recebida por um mentor chamado Rafael, de presença jovem e tranquila, que lhe explicou com simplicidade o que estava acontecendo. Aqui chamamos de colônia espiritual. É um espaço vibracional onde espíritos recém-desencarnados são acolhidos, tratados e preparados para a sua nova fase. Mas por quê? Perguntou Helena certa tarde, enquanto caminhavam por um jardim onde flores pareciam cantar silenciosamente. Por que tudo isso é escondido da gente enquanto estamos encarnados? Porque o aprendizado da vida física é baseado na fé, no esforço interior. Se soubéssemos tudo, perderíamos o mérito de descobrir com o coração. Ela refletiu por um momento. Ainda estava assustada, mas algo dentro dela começava a se aquietar. A presença daqueles seres era reconfortante, como o abraço de alguém que te entende sem que você precise dizer uma palavra. E minha família? Eles sabem. Rafael se aproximou e pousou a mão em seu ombro. Eles sentem. Seu pai sonhou com você esta noite. E sua mãe tem recebido intuições. Ela sabe, no fundo, que você está bem. A dor ainda existe, é natural. Mas com o tempo, ela vai entender. E você poderá reencontrá-los um dia, quando for o tempo certo. Helena chorou pela primeira vez desde que chegou. Não de tristeza. Era um choro de libertação. A colônia Lar de Essências Eternas era mais do que um lugar de repouso. Era uma verdadeira escola da alma. Helena conheceu outros espíritos como ela.
Alguns tinham desencarnado há pouco tempo, outros há décadas e ainda se preparavam para futuras reencarnações. Havia pavilhões de estudos, salas de terapia espiritual, jardins medicinais, centros de meditação e até um pequeno auditório onde palestras eram dadas por espíritos mais elevados. Certo dia, ela assistiu a uma dessas palestras ministrada por uma mentora chamada Irmã Leontina. Sua presença irradiava amor. Muitos de vocês chegaram aqui cheios de medo, ela disse, sua voz ecoando como um canto suave. Mas precisam entender. O medo é uma névoa que nos impede de ver a verdade. A vida não termina com a morte do corpo. A morte é apenas a troca de uma veste por outra. O que somos, permanece. Helena anotava mentalmente cada palavra. Há espíritos que, por estarem tão apegados à matéria, se recusam a aceitar sua nova condição. Eles ficam vagando, sofrendo, sem saber onde estão. Por isso é tão importante a fé, o preparo e o desapego ainda na vida física. Depois da palestra, Helena conversou com Leontina, que a abraçou como se fosse uma avó antiga. Você tem um coração puro, disse a mentora. Terá uma missão por aqui. Missão? Todos temos e a sua será linda. Helena sentiu o coração acelerar. Pela primeira vez desde que chegara, sentiu propósito. Na noite seguinte à palestra de Irmã Leontina, Helena foi levada a um local chamado Sala de Conexões Terrestres. Era um ambiente silencioso, com paredes translúcidas e assentos confortáveis dispostos em semicírculo. Ali, os espíritos podiam acompanhar seus entes queridos na Terra, enviando pensamentos de amor, intuições e preces sutis. Aqui é onde aprendemos a amar sem possuir, explicou Rafael, enquanto ela se sentava diante de uma grande superfície luminosa que começou a exibir imagens. Ela viu sua mãe deitada na cama, abraçada ao travesseiro de Helena. O pai, cabisbaixo, caminhava pelo quintal com os olhos marejados. O irmão mais novo, Gabriel, havia desenhado uma estrela com o nome dela ao centro, colada na parede do quarto. Eu queria falar com eles, disse Helena com a voz embargada. Você já está falando mesmo sem perceber, respondeu Rafael. Cada vez que seu coração se enche de amor por eles, esse amor os toca como uma brisa suave. Isso é oração silenciosa. Helena enxugou os olhos. Eles vão ficar bem? Sim. O tempo e o amparo dos bons espíritos ajudarão. Mas há algo mais que você poderá fazer, se aceitar a missão que está sendo oferecida. Ela olhou para Rafael com curiosidade. Que missão? Ajudar outros que, como você, acabaram de chegar e não sabem onde estão. Tornar-se um espírito acolhedor, uma cuidadora das almas recém-desencarnadas. Helena levou a mão ao peito. O convite mexeu com algo muito profundo dentro dela. Eu quero ajudar. Rafael sorriu. Então vamos começar. Durante os meses seguintes, ou ciclos, como chamavam ali, Helena passou por um preparo intenso, mas amoroso. Estudou os diferentes tipos de desencarne, as emoções que os espíritos trazem consigo e as formas corretas de abordagem. Descobriu que nem todos chegam à colônia com serenidade. Alguns vêm confusos, revoltados, com medo ou negando sua própria morte. O acolhimento precisa ser feito com empatia e paciência, dizia Leontina, que agora acompanhava Helena como mentora direta. Imagine uma criança que acorda em um lugar desconhecido, longe da mãe. É assim que muitos se sentem. Helena aprendeu a usar a comunicação telepática emocional, uma forma de transmitir paz diretamente ao espírito aflito, sem palavras. Visitou os setores de tratamento, onde espíritos doentes do coração ou da mente recebiam vibrações curativas. Uma experiência a marcou profundamente. Foi quando acompanhou o resgate de uma jovem chamada Juliana, que havia tirado a própria vida. Ela estava envolta em nuvens densas de culpa e desespero, gritando que não queria ter feito aquilo. Ela precisa de compaixão, não de julgamento, orientou Leontina. Com cuidado, Helena se aproximou da jovem. Sentou-se ao lado dela, mesmo sem ser vista, e mentalizou. Você não está sozinha. Há amor esperando por você. Há luz esperando por você. Foram dias assim. Helena percebeu que podia fazer mais do que imaginava. Cada espírito resgatado era uma vitória da esperança sobre a dor.
Certo dia, após mais uma missão de acolhimento, Helena foi chamada para uma reunião especial na casa dos mentores. Era um lugar elevado, com cúpulas cristalinas e jardins suspensos que flutuavam como se desafiassem a gravidade da Terra. Ali estavam reunidos os guias da colônia, seres de luz que irradiavam uma paz indescritível. Um deles se dirigiu a ela, chamando-a pelo nome espiritual, Elênia. Elênia, você tem cumprido sua missão com zelo e compaixão. Está pronta para receber mais uma etapa de sua verdade. Etapa? Perguntou confusa. A sua história neste plano não começou agora. Você já esteve conosco antes, em outras vidas. E em uma dessas vidas, fez um voto. Quando partisse jovem, se dedicaria a consolar os corações em dor. De repente, flashes de memórias começaram a surgir em sua mente. Como se alguém tivesse aberto um baú antigo. Ela se viu como uma mulher em roupas antigas, abraçando crianças em um orfanato. Depois, como uma enfermeira em uma guerra, cuidando de soldados feridos. E por fim, como uma senhora idosa, segurando as mãos de uma jovem doente, dizendo: "Quando eu partir, quero continuar cuidando das almas, mesmo depois da vida." Helena, ou Elênia, caiu de joelhos, tomada por uma emoção inexplicável. Então, isso tudo já fazia parte do meu caminho? Sim, respondeu o mentor. Você não está aqui por acaso, está aqui por amor. E quando tiver cumprido tudo o que se propôs, poderá escolher se deseja retornar à Terra, ou permanecer conosco como guardiã de almas. Ela respirou fundo. Não havia mais medo, não havia mais dor. Apenas a certeza de estar finalmente onde devia estar. Após a revelação sobre seu passado espiritual, Helena, agora chamada por todos de Elênia, foi autorizada a visitar a Praça dos Encontros, um local sagrado da colônia onde espíritos podem reencontrar entes queridos que também já haviam retornado ao plano espiritual. Ela andou entre caminhos floridos e sentiu uma energia pulsando no ar, como se todos ali vibrassem no mesmo compasso de amor. Foi então que viu uma mulher sentada em um banco, com o rosto familiar. Os olhos eram os mesmos que ela via no espelho durante a infância. "Mãe?" sussurrou. A mulher levantou-se, caminhou em sua direção e a abraçou com tanta ternura que Elênia sentiu-se criança de novo. "Minha filha, que orgulho de você." Helena chorou. Sua mãe havia desencarnado anos antes, ainda quando ela era adolescente. Não haviam se despedido. E agora, ali estavam, lado a lado, em paz. "Eu sempre estive com você", disse a mãe. "Sempre." Elas conversaram por horas, ou o que pareceram horas. A conexão entre elas era tão intensa que nenhuma palavra parecia necessária. Na despedida, sua mãe deixou-lhe um recado. "Continue. Sua luz está apenas começando a brilhar. Você iluminará caminhos além dos que imagina." Com o tempo, Elênia foi convidada a integrar um grupo especial da colônia chamado Ponte de Luz. Esses espíritos eram responsáveis por inspirar médiuns encarnados, especialmente aqueles que trabalhavam em centros espíritas, hospitais e grupos de oração. A missão era simples, mas profunda: levar consolo à Terra. Lembra quando, ainda encarnada, sentia paz ao ouvir certas músicas ou ler palavras que te tocavam sem explicação? Perguntou Rafael. Era alguém como você, sussurrando do outro lado. Helena começou a acompanhar reuniões mediúnicas e grupos de psicografia. Assistia emocionada enquanto médiuns escreviam mensagens que ela mesma ajudava a intuir. Às vezes, um simples bilhete com as palavras "estou bem" causava uma revolução de esperança em uma família inteira. Ela viu mães reencontrarem filhos pela psicografia, avós dizendo que não sentiam mais dor, crianças desencarnadas enviando desenhos aos pais. Elênia compreendeu, então, que o amor não conhece barreiras dimensionais. Um dia, enquanto caminhava sozinha pelos jardins da colônia, Elênia encontrou um mentor que nunca havia visto antes. Sua presença era serena e seus olhos pareciam conter o reflexo de todas as estrelas do universo. "Você tem dúvidas, minha filha?" perguntou. "Às vezes, sim. Sinto falta da terra, da minha família,
mas ao mesmo tempo, sinto que pertenço a este lugar. É estranho. Isso é natural, disse ele. Os laços terrenos são preciosos, mas agora você faz parte de algo maior. Você não perdeu ninguém. Apenas mudou a forma como ama. E o amor verdadeiro nunca desaparece. Ela sorriu. O coração, antes cheio de saudades, agora pulsava em paz. O que vem depois? Mais vida, mais amor. E quando estiver pronta, poderá escolher voltar, continuar ou subir a planos ainda mais sutis. Eu posso escolher? Sempre. O livre-arbítrio não acaba com a morte. Ele se expande. Na última noite daquele ciclo, Helênia foi convidada a participar de uma cerimônia no Templo da Aurora, um espaço espiritual onde os espíritos que completam sua missão recebem bênçãos e orientações futuras. A cerimônia era silenciosa, mas cheia de luz. Espíritos se reuniam em círculo e cada um recebia uma esfera luminosa que representava sua nova etapa. Quando Helênia segurou a sua, ouviu novamente a voz de irmã Leontina. Você foi luz para muitos, filha. Agora é hora de ser guia. Guia? Sim, você será designada para acolher espíritos que passaram por grandes tragédias. Será a voz que os acalmará no instante da passagem, a presença que dirá: você está seguro agora. Helênia fechou os olhos. Uma lágrima caiu, não de tristeza, mas de gratidão. Naquela noite, enquanto o céu da colônia se tornava dourado, ela sentiu-se inteira. A menina que partiu com medo e confusão havia se tornado uma cuidadora de almas. E sua história estava apenas começando. A vida continua. Além da dor, além da morte, além do tempo. Existem lugares de amor e esperança esperando por nós. E um dia, quando o véu for retirado, reconheceremos cada alma querida que já partiu. Porque o reencontro é certo. Helênia descobriu isso. E você talvez já tenha sentido esse chamado dentro do coração.